Você já ouviu falar de Naamá? Não? Então prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais fascinantes das Escrituras Sagradas. Uma princesa amonita, um casamento com o lendário rei Salomão e uma influência tão poderosa que moldou o futuro de uma nação inteira. Mas será que sua história foi apenas de glória? Ou as decisões de Salomão, influenciadas por ela, trouxeram consequências inesperadas? Fique comigo, porque o que vamos desvendar aqui vai te surpreender e te fazer refletir sobre as escolhas que moldam nossas vidas. Hoje vamos explorar a fascinante história de Naamá, uma figura de grande importância nas Escrituras Sagradas. Mencionada no Antigo Testamento, Naamá era uma princesa amonita, filha de Ramon, o rei dos Amonitas. Sua trajetória está registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículos 21 e 31. Naamá tornou-se esposa de Salomão, o lendário rei de Israel, conhecido por sua sabedoria, riqueza e grandiosidade. A vida de Naamá é cercada por mistério, mas com base na Bíblia e na tradição judaica, podemos reconstruir aspectos fascinantes de sua história. Como filha de um rei, Naamá cresceu cercada por luxo e privilégios. Seu casamento com Salomão representava mais do que uma união romântica. Era uma aliança política e diplomática em uma época de intensos conflitos entre Israel e os amonitas. Apesar do simbolismo dessa união, ela gerou críticas entre os israelitas mais conservadores, que temiam o impacto cultural e espiritual dessa aliança. Os amonitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, tinham uma história de rivalidade e conflito com os israelitas. Esse contexto tornava o casamento de Salomão com Naamá ainda mais controverso. Muitos viam essa união como um risco à pureza da fé e da cultura israelita. No entanto, Naamá trouxe consigo mais do que seu status real. Sua influência sobre Salomão moldou aspectos cruciais de seu reinado, para o bem e para o mal. Antes de Naamá, Salomão já havia se casado com a filha de um faraó, estabelecendo um padrão de alianças matrimoniais com outras nações. No entanto, sua afeição por Naamá era especial. O primeiro livro de Reis relata que Salomão acumulou 700 esposas e 300 concubinas, um número impressionante, mas também problemático. Apesar das advertências de sua mãe e da lei de Moisés, que aconselhava os reis a não tomarem muitas esposas para não se desviarem, Salomão seguiu um caminho arriscado. Naamá, em particular, trouxe consigo práticas religiosas estrangeiras. Salomão, movido pelo amor que sentia por ela, permitiu a construção de altares para os deuses de Naamá e outras esposas estrangeiras. Isso comprometeu os princípios fundamentais do judaísmo e marcou o início de um declínio espiritual em Israel. A Bíblia nos conta que Salomão, que começou seu reinado com devoção ao Senhor, se afastou progressivamente, influenciado pelas crenças e práticas de suas esposas. Ao longo do reinado de Salomão, Israel experimentou um período de prosperidade sem precedentes. As riquezas do reino aumentaram, e o Templo de Jerusalém, construído por Salomão, tornou-se um marco de adoração e grandeza. No entanto, enquanto as estruturas físicas do reino floresciam, a estrutura espiritual começava a ruir. A construção de altares pagãos nos arredores de Jerusalém, para agradar a Naamá e outras esposas estrangeiras, era um reflexo de como Salomão priorizou interesses pessoais e alianças políticas acima de sua fé. A trajetória de Naamá também simboliza as complexidades das relações humanas em um contexto político. Naquela época, casamentos reais frequentemente funcionavam como ferramentas para consolidar alianças e garantir a paz entre nações rivais. No entanto, essas uniões muitas vezes vinham acompanhadas de conflitos culturais e religiosos. Para Naamá, integrar-se a uma nova cultura enquanto mantinha sua identidade deve ter sido um desafio constante. Por outro lado, sua presença no palácio mostrou como tradições distintas podem coexistir, mesmo em meio a tensões e desacordos. Um exemplo notável de sua sabedoria inicial está na famosa história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão, com uma solução aparentemente cruel, sugeriu dividir a criança ao meio. Ao observar a reação de desespero da verdadeira mãe, ele demonstrou sua habilidade de julgar com discernimento
e compaixão. Mas na esfera pessoal, essa mesma sabedoria parecia faltar à medida que ele permitia que suas emoções e paixões o desviassem dos caminhos de Deus. As consequências das decisões de Salomão foram profundas e duradouras. Deus enviou um profeta para adverti-lo de que, devido ao seu afastamento e idolatria, o reino seria dividido após sua morte. Essa profecia começou a se cumprir com a ascensão de Roboão, filho de Salomão. Roboão, conhecido por sua liderança impetuosa e falta de sensibilidade, aumentou os impostos e rejeitou os conselhos dos anciãos. Isso provocou uma rebelião entre as tribos do norte, que coroaram Jeroboão como seu líder. O Reino Unido de Israel foi fragmentado em duas partes. O Reino de Israel, ao norte, liderado por Jeroboão, e o Reino de Judá, ao sul, governado por Roboão. Essa divisão trouxe instabilidade política, conflitos e uma crescente distância espiritual entre as tribos. Jeroboão, temendo que as peregrinações religiosas a Jerusalém enfraquecessem sua autoridade, construiu altares com bezerros de ouro em Betel e Dan, perpetuando a idolatria e afastando o povo ainda mais de Deus. A influência de Naamá sobre Salomão simboliza como até mesmo os maiores líderes podem sucumbir às pressões externas. Naamá não era uma figura maliciosa. Ela era uma mulher de seu tempo, carregando consigo as crenças e tradições de sua cultura. No entanto, sua presença no palácio de Salomão evidenciou o perigo de comprometer valores fundamentais em nome de alianças políticas ou paixões pessoais. Salomão, que começou seu reinado com uma oração humilde pedindo sabedoria para governar, terminou como um exemplo de como o poder e as tentações podem desviar até mesmo os corações mais devotos. Ele construiu o majestoso templo do Senhor, um símbolo de sua fé inicial, mas também permitiu a construção de altares pagãos. Essa contradição é um poderoso lembrete de que a fé deve ser cultivada e protegida continuamente. Além disso, a divisão do reino de Israel trouxe consigo um período de turbulência prolongada. Enquanto Roboão enfrentava desafios em Judá, Jeroboão consolidava sua posição no norte, mas ambos os reinos enfrentaram ciclos de idolatria, rebeliões e intervenções de profetas enviados por Deus. Esses eventos moldaram a narrativa da história bíblica, destacando a importância da fidelidade e da liderança piedosa. Para nós, a história de Naamá e Salomão oferece uma lição atemporal. As escolhas que fazemos, especialmente aquelas influenciadas por nossos relacionamentos e desejos, têm impactos duradouros. É essencial refletir sobre as influências que permitimos em nossas vidas e sobre como elas moldam nossas decisões. Devemos buscar sabedoria, não apenas para governar ou liderar, mas também para resistir às tentações que ameaçam nossa integridade. Como diz Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que possamos aprender com Salomão e Naamá a importância de permanecer firmes em nossos princípios, mesmo diante de desafios e pressões externas. Que sua história sirva como um farol, nos lembrando de que a verdadeira sabedoria reside em seguir os caminhos de Deus, independentemente das circunstâncias. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe